pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil de hoje e hoje nós falaremos sobre a classificação dos direitos da personalidade. Eu relembro a vocês que os direitos da personalidade são aquela categoria de direitos que toda pessoa tem, ou seja, se eu sou pessoa, eu tenho direito da personalidade. E os direitos da personalidade são aquela categoria de direitos que visam a proteção da pessoa em sua integralidade, em sua projeção física, psíquica e moral. Quando se fala de classificação, os autores eles divergem, cada um apresenta a sua classificação, né? Não existe uma certa, não existe uma errada, até porque o Código Civil traz pouquíssimos artigos regulamentando os direitos da personalidade e ele não consegue então esgotar quais são os direitos da personalidade. Acerca disso, a doutrina diz o seguinte: não precisa que o código traga, aliás, é impossível que o código traga todos os direitos da personalidade, porque eles são infinitos, porque as projeções da pessoa são infinitas, né? E aí eu cito a vocês o direito à imagem, à honra, à privacidade, à identidade. Quantos são os nossos direitos, né? E quantas projeções advirão ainda, né, no futuro com a ampliação da tecnologia e das redes sociais? Pensem comigo, falar de privacidade hoje, a nossa vida estampada pelas redes sociais, é bem diferente de falar de privacidade das nossas avós, que quando queriam uma autoimagem, precisavam chamar um retratista, que às vezes até as pintava, né? Nem fotografava, era por pintura. Então vejam como os direitos da personalidade se alteram, e se a gente voltar a falar sobre isso daqui 100 anos, certamente a projeção dos nossos direitos da personalidade será diferente do que conhecemos hoje, né? Então por isso a doutrina diz o seguinte: olha, o código nem precisava tentar enumerar e trazer todos os direitos da personalidade, porque eles são infinitos, né? Nem conseguiria a lei regulamentar todos. Então eu escolhi trazer para vocês a classificação dos direitos da personalidade apresentada pelo professor Pablo Stolze Gagliano. É esse desse livrinho amarelo aqui em cima. Por que eu gosto dela? Porque ela é bastante completa e bastante organizada. Vai ficar bem fácil para vocês entenderem. A classificação do Gagliano traz a seguinte divisão, né? O direito à vida, o direito à integridade física, o direito à integridade psíquica e o direito à integridade moral. O direito à vida está lá, autônomo, né? O direito à integridade física engloba o direito ao corpo vivo e ao corpo morto e o direito à voz. O direito à integridade psíquica engloba o direito à liberdade, às criações intelectuais e à privacidade. Enquanto o direito à integridade moral contempla o direito à honra, à imagem e à identidade. A gente vai estudar cada um deles. Vamos começar então pelo estudo do direito à vida. Vejam aqui comigo, o direito é à vida e não sobre a vida. Deste modo, a doutrina diz que trata-se de um direito negativo. Por que negativo? Porque é um direito que me proíbe de atentar contra a minha própria vida e contra a vida das outras pessoas. E o direito à vida implica, portanto, na proibição do aborto e da eutanásia. A gente sabe, né, que estão sempre em pauta, em discussões aí no Congresso e na sociedade, a proibição ou a legalização do aborto. Mas o que é que está em vigor hoje no ordenamento jurídico brasileiro? A regra é a proibição do aborto, salvo algumas exceções. O aborto sentimental e o aborto terapêutico são hipóteses, então, em que é sim admitida, né, a prática do aborto. O aborto sentimental, a doutrina critica esse nome, né, mas ele recebe, vocês devem encontrar algumas vezes essa expressão. O aborto sentimental é aquele aborto praticado quando a gravidez decorre de estupro. Ou seja, se a mulher engravidou em virtude de uma relação sexual não consentida, ela está autorizada por lei a praticar o aborto. A outra situação é aborto por necessidade para preservar, para salvar a vida da gestante. Chama-se então de aborto terapêutico, né? Quando aí entre a vida da mãe e a vida do bebê, não é que se opta pela vida da mãe, mas pensem comigo, né? Não tem como eu assegurar a vida do bebê se eu não preservar primeiro a saúde da gestante, a vida da gestante, né? Então o que se leva em consideração ali? A vida viável, né? Se a vida da mãe sofrer riscos por conta da gravidez, ela pode praticar o aborto, até porque se ela não sobreviver, o bebê também não sobreviverá. Mas atenção, gente, não é que a lei oriente ou determine que nessas situações a gestante pratique o aborto, não. Ela autoriza
caso seja esta a decisão da família, seja esta a decisão da gestante, ela obterá então a autorização para a prática do aborto. E a segunda proibição decorrente do reconhecimento do direito à vida é a proibição da eutanásia. Primeiro a gente tem que diferenciar a eutanásia passiva da eutanásia ativa. A eutanásia ativa consiste em interromper a vida da pessoa para poupar-lhe o sofrimento, em que pese estar permeada de um discurso de bondade e de piedade. A eutanásia ativa é proibida pelo ordenamento jurídico. Tá? É aquela situação de desligar o aparelho do paciente que está sofrendo demais, né? Ainda que ela seja para causar algum bem ou alívio do sofrimento do paciente, ela é vedada por lei, porque é uma forma de homicídio, né? Então a eutanásia ativa, que consiste em suspensão, interrupção da vida para, ainda que para poupar o paciente do sofrimento, ela é vedada. Já a eutanásia passiva, ou também conhecida como ortotanásia, não é a antecipação da morte, mas é o não prolongamento da vida a qualquer custo. Né? Significa, então, que eu não sou obrigado a utilizar todos os recursos médicos, todos os equipamentos, todos os tratamentos para manter a vida do paciente. Desta forma, apesar de eu não poder, então, ministrar um medicamento que vai antecipar a morte da pessoa, né, que vai poupá-la de um sofrimento e, portanto, a eutanásia ativa, eu não posso fazer isso, mas em contrapartida eu também não sou obrigado a utilizar todos os recursos médicos para postergar a vida. Então, eu posso deixar que a morte simplesmente aconteça da forma natural, né? E a isso eu chamo de eutanásia passiva e ela é então permitida. Para arrematar então, a eutanásia ativa é crime, consiste em antecipar a morte e é proibida. A eutanásia passiva é permitida e consiste em não prolongar a vida a qualquer custo e deixar que a vida siga o seu curso normal. Espero que tenham gostado. A gente segue nas próximas aulas falando sobre os direitos da personalidade e eu encontro vocês lá. Tchau, tchau!